Voltamos. Vamos esperar então o Douglas pra gente testar de novo essa bodega. Pra ver se vai funcionar, né, gente? Ó, se caso o Douglas não conseguir aparecer aqui, ele vai comentar e eu vou comentar. E daí eu falo em conjunto com ele ali nos comentários sobre o Rudu. E daí vai rolar sim, se caso ele não conseguir aparecer, né? Mas eu acho que vai, eu acho que vai. A louca, aqui a cena e não convida. Pera. Acenei. Vamos ver. Olá, entrou uma visualizadora nova. Douglas, eu acho que eu consigo te ouvir. Fala alguma coisa aí. Eu disse oi. Alô? Ah, agora eu ouvi. Fala, continua falando aí alguma coisa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ah, consigo ouvir tua Deu para voz, entender? graças a Deus. Dá? Não consigo ver tua Não sei se isso imagem. vai continuar por muito tempo. Ah, tu não vê minha imagem? Eu tô vendo a tua aqui e a minha, infelizmente. Talvez algumas pessoas vejam tua imagem, talvez não, não sei. Mas então, Existe vamos. essa possibilidade. Então, Pronto. já que tá funcionando um Uhum. pouco, eu vou Sim. começar. Uhum. Douglas, o que é o Rudu? Ou Etebilu? O que é o Rudu? Falou que. O Voodoo, ele, diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas sempre quando é falado em Voodoo, elas automaticamente associam à religião Voodoo, né? Só que o Voodoo, ele é uma é um bloco fora, porque ele é como se fosse apenas uma prática, enquanto o voodoo em si é a religião, onde tem seus dogmas, tem seus sacerdotes, tem todo um. Sim, Aline, eu sei que não está aparecendo ele. Deu algum bug no. Ai, gente, que bosta! Aquela. Deu algum bug aqui, tá acontecendo alguma coisa no planeta está acontecendo. Porque não tá. Agora tu apareceu pra mim. E eu tô te ouvindo. Agora tu tá aparecendo, mas trancou. Tá trancando. Eu acho tão engraçado que a Aline falou que o som não tá saindo, mas eu consigo ouvir minha voz lá. Ei, tá me ouvindo agora? Agora tá bem. Sim, e tô te vendo. Deu para ouvir o que eu falei antes? Sim. Então, o que eu falei por último? Você falou que as pessoas confundem o Rudu com o Voodoo, porque o Voodoo é uma religião e as pessoas confundem essas duas coisas. Exatamente, o voodoo ele tem toda as suas práticas, toda a sua ritualística com seus sacerdotes e tudo mais. E o voodoo ele é apenas uma prática espiritual mesmo, onde se baseado nas forças da natureza, entende? Inclusive, as pessoas que praticam voodoo, eles possuem assim várias nomenclaturas para quem é praticante de voodoo. Mas as principais seriam o rootwork, né, que seriam as pessoas que trabalham com raízes, porque no voodoo é bastante trabalhada essa questão de ervas e raízes. Conjure, que seria aquela pessoa que simplesmente desperta, né, sei lá, a conjura ela nada mais é dentro da bruxaria do que um encantamento, desperta o espírito de alguma coisa. E também tem aqueles conjures de duas cabeças, que eles dizem que seriam as pessoas que, além de trabalhar na arte de conjurar,
tanto espíritos quanto ervas e tudo mais, ah, também são rootworks. Lembrando que existem rootworks que eles não praticam magia em si, eles trabalham apenas com remédios à base de ervas e tudo mais. Mas Sim. seria isso, né? Uma crença mesmo. Então o Voodoo seria uma crença. Ele seria um sistema? Pode-se considerar que sim, porque ele foi muito modificado, né? Não é modificado, ele foi ganhando força. Tipo, ah, certas crenças de outros lugares meio que foram se juntando, se mesclando até formar esse Voodoo que nós temos hoje. Porque inicialmente ele veio trazido pelos escravos, né? Que eram traficados e tudo mais. Os escravos já tinham suas práticas em si. Aí chegando para cá, uh, tiveram contato com índios e essas práticas foram sendo alteradas, depois tiveram contatos com europeus e tudo mais, até chegar nessa prática que a gente tem hoje. Então a gente tem a, a magia folclórica americana junto com o indígena, embora indígena não seja assim tão falado. Além do cristianismo, né? Também tem um monte de práticas dentro do Voodoo que é baseado dentro do cristianismo, catolicismo especificamente. Uhum. Tá Tá, dando para então entender a o que eu gente tô já. falando? Eu escuto pelo menos. As pessoas escutam aí e vão respondendo se vocês conseguem ouvir. Então até agora a gente sabe que o Voodoo não é uma religião, que as pessoas Uma confundem prática. com Voodoo, que é uma Exato. religião, Uhum. que ele pode ser considerado um sistema, apesar de ter passado de geração em geração e ter acontecido várias mudanças. Uhum. Exatamente. Só que essas mudanças, que eu digo, essas adaptações de outras culturas e tudo mais, formou meio que uma prática voodoo que muitos conjuros chamam de prática tradicional, sabe? São coisas que foram formuladas há muito tempo atrás e são praticadas exatamente daquela maneira nos dias de hoje. Tanto que o voodoo ele eles dão muita importância para essa questão do trabalho raiz, do trabalho tradicional, porque a gente pode criar assim novos trabalhos dentro do voodoo, mas aqueles que são tradicionais, eles são vistos de uma maneira mais importante, porque eles já são praticados há tantos e tantos anos e funcionam há tantos e tantos anos, entendeu? Então eles Uhum. têm um peso maior. O tradicionalismo tem um peso maior dentro do voodoo. Isso daí se assemelharia um pouco com a magia cerimonial, porque a magia cerimonial tem essa coisa da tradição, né? O Voodoo Tem, seria na parecido verdade, com isso? isso. Exatamente, até porque dentro dessa mesclagem que se formou o voodoo também tem um pouco de magia cerimonial, tem muitas práticas que vieram de grimórios medievais, então, tanto que no voodoo tem conjuros que trabalham com sigilos e tudo mais. Selos, enfim, selos de Salomão. Uhum. Os pentáculos, né? Tem muita gente que usa. Exato. Uhum. Se eu quiser começar a praticar hoje Voodoo, o que eu Uhum. preciso ter? Fé. Eu acho que essa é a palavra principal. Ah, mas você fala de praticar a arte em si? Somente a prática? Praticar na prática. Aham. Então, na verdade, isso depende muito, depende de onde você está começando a estudar, porque como o Voodoo ele não é um sistema religioso, ele é uma prática espiritual, as pessoas quando procuram ele é justamente para saciar algum desejo pessoal, né? Então é por aí que você deve começar. Dentro do Voodoo existem, tem muitas pessoas que dizem que o Voodoo não é uma religião não é uma crença de magia negra, coisas relacionadas a isso, que é uma coisa do bem, mas eu acho que o Voodoo é um caminho que ele é bem neutro, sabe? Ele pode te ajudar bastante beneficamente, mas ele também pode prejudicar bastante. Sim. Eu acho que como qualquer outra prática de magia, né? Isso Exato. Aham. vai da sombra da pessoa que está fazendo aquilo ali. Exatamente, é isso aí, da sombra da pessoa. A gente sabe que na Wicca existem alguns instrumentos mágicos para se começar a praticar magia. Uhum. Dentro da magia cerimonial também, dentro, sei lá, da magia do caos, tem algumas coisas. Como seria dentro do Voodoo? Quais são as ferramentas que seriam mais utilizáveis? Que são mais utilizadas. É. Então, o Voodoo, como eu te falei, ele é uma prática baseada na natureza, então os seus materiais, eles também são
coisas muito simples. A gente não tem um altar assim, específico do Voodoo que tenha que ter certos materiais. Não tem essa exigência. Mas a gente meio que se baseia um pouco na bruxaria tradicional, onde tem uns elementos, os 4 elementos e tudo mais. Porque como eu te falei que o Voodoo ele é uma prática, as pessoas geralmente, quando estão estudando eles, elas procuram sobre óleos, sobre velas, sobre ervas e tudo mais, entendeu? E aí tu vai montando aí a tua prática pessoal baseada nessa tradição. Mas pelo fato do Voodoo ter já uma tradição, uma Sim. ancestralidade, acredito que tem Tá muito umas ligado com nomen... a verdade. eu acho que tem uma questão de nomenclatura, assim, que, por exemplo, você fala Voodoo, você lembra de alguns tipos. Ó, a Aline perguntou: nos ensine uma magia para agarrar o homem que amamos. Ah, Eu quero. temos muito. Eu quero falar uma Temos. coisa antes do Douglas, que vai mesclar isso que eu falei agora, sobre ter nomenclaturas específicas para algumas coisas dentro do Voodoo. Porque eu também pratico o Voodoo. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu e o Douglas podemos falar aqui são os olhos. Exato. Dentro do Voodoo é muito utilizado óleos e tem óleos específicos, ou seja, aquele nomezinho lá daquele óleo foi feito dentro de uma tradição, dentro de uma ancestralidade que pratica Voodoo. Exatamente. Que seriam esses óleos tradicionais, né? É, Que já foram criados há tantos tempos atrás. então, para Exatamente. então, para responder a Aline, que é uma querida irmã, é, eu vou falar aqui um óleo que eu acho que eu usaria em conjunto com uma ritualística inteira, que é este. Peraí. É um óleo muito. Chapéu, sim. O óleo é também. O óleo é muito. Esse óleo aqui é muito ancestral. Eu acho que é muito conhecido dentro do meio. Que é o Siga-me Garoto. Ele tá bem gasto até. Follow me boy. É o Fala-me Boy, Siga-me Garoto. Ah, e outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, né, Douglas, que os óleos tradicionais do Voodoo têm que ser feitos com aqueles ingredientes que foram escritos pelos conjuras. Exatamente. Conjuras. Sem É. alterações. Isso é a primeira regra. Nos óleos tradicionais é totalmente proibido fazer alterações. Tem que seguir a risca. Proibido fazer alterações, galera. Eu acho, eu acho que você pode criar os seus olhos Uhum. se inspirando nesses tradicionais, talvez. A minha maneira quando eu tenho que fazer um óleo específico, eu procuro não me basear nesses óleos que estão prontos, mas eu procuro me basear no significado dos cúrios que vão naqueles óleos. E o que Entendeu? seria Por Curios? Ó, exemplo, isso aí é uma coisa ah, importante. então, dentro da bruxaria, todos os ingredientes, todos os aparatos que a gente usa para fazer um trabalho, a gente chama de instrumentos mágicos ou materiais, né? Dentro do Voodoo, todas as ervas, tudo que você vai usar dentro de um trabalho é chamado de cúrio. Cúrio vem de curiosidade. Então, até como já faz um bom tempo que eu pratico o Voodoo, essa questão de eu falar ingredientes acaba meio que se apagando. Me adaptei tanto que eu falo apenas cúrios, mas esse é o nome. Aí dentro do Voodoo tem também tem o Curio vegetal, Curio Mineral, mineral, animal, mal, que daí você vai juntando a tua sabedoria. Eu acho que dentro do Voodoo os números ímpares têm muito poder, assim. Então eu acho que você vai juntando, sei lá, 3 cúrios vegetais, 3 cúrios é, animais. E no final tu então, acaba tendo, né, um aparato ali para praticar aquilo que tu quer. então, até para te confeccionar esses óleos, não é simplesmente você juntar todos esses cúrios, jogar dentro de um vidro e colocar azeite de oliva, né? Ah, tem todo um processo ali. Primeiro, os óleos que você confecciona terão que ser sempre em números ímpares. O número ímpar é uma chave assim dentro do Voodoo. E também tem a forma de conjura, né? Antes de você colocar cada erva no vidrinho para fazer o óleo, você tem que conjurar aquela erva para dar uma função para ela, o que ela tem que fazer para você. Enfim, coisas desse gênero. Não é tão complexo quanto se imagina. Eu acho que dentro do Rodô, o que se torna complexo quando tu tá estudando é que existem muitas nomenclaturas que é próprias do Rodô. E é capaz Exato. de você não entender, né? Sei lá, conjurar, cúrios.
Aí você vê, tipo, todo conjurer, todo bruxo precisa ter o óleo Van Van. Ou, Hum, enfim, tu começa a estudar grimórios e tu começa a ver que existem muitas nomenclaturas diferentes e direcionamentos específicos. De alguns que dizem que tem que ser assim, outros dizem que certo. não precisa ser assim. E daí você Uhum. fica um pouco confuso, assim, porque tu sabe que tu não pode substituir. Você tem que fazer exatamente como tá ali. Então pode ser um pouco Uhum. confuso para quem tá começando. Mas essa É, coisa do conjurar que você falou, eu acho muito legal, porque assim, a palavra conjurar em si, ela já traz um poder que eu acho que remete muito ao Voodoo, que é justamente essa coisa de eu evoco, eu trago a vida, eu invoco em eu conjunto com uma desperto. egrégora, né? Então, e essa é a egrégora do Voodoo. Então, quando você Exatamente. segue a risca lá, a receitinha, você tá dentro da egrégora do Voodoo. É, a partir do momento que você se baseia numa receita tradicional ou num feitiço tradicional, ah, alterando essas ervas, você já perde o controle, né? Tipo, aquela egrégora dentro do voodoo já não está mais ali para te proteger. Sim. Você. Até porque eu acho que isso é muito importante ressaltar que dentro do Voodoo, cada coisa tem uma função que talvez não seja a mesma que tá na Wicca, que não seja a mesma que tá na magia do Geralmente caos. não é. É, Geralmente os seus significados são bem diferentes. e geralmente Quando eu não é. comecei a estudar Voodoo, tipo, obviamente eu tive que começar do zero. Eu comecei estudando o significado das ervas, né? Porque para mim era o mais importante. E assim, tem coisas que são totalmente diferentes da bruxaria. Por exemplo, rosas, pétalas de rosas que na bruxaria a gente usa para o amor, no voodoo a gente pode usar as mesmas pétalas de rosas para separar um casal também, entende? Então, tem várias regras que precisam ser seguidas, como eu falei. Isso é muito legal e ao mesmo tempo acho que dá muita ansiedade para quem tá começando. Porque você vai ver que as cores das velas, o significado das cores das velas dentro do Voodoo é diferente. É Você vai ver totalmente diferente. que as ervas, igual o Douglas falou, é diferente. Então tem Uhum, algumas coisas que você não pode misturar, tem algumas coisas que você pode. E tem algumas coisas exato. muito, eu acho que ganhou muita popularidade na internet com o Voodoo e com o Voodoo, que são essas coisas tradicionais, que são os óleos, Sim. também o pó de tijolo, que é muito utilizado em filmes de terror, Uhum. É, que o na pó de verdade, tijolo, ele... Sim, pode pode falar, continuar. Douglas. Tá conseguindo me ouvir? Sim, É, o pó de tijolo ele ficou bem conhecido depois daquele filme, né, A Chave Mestra, porém ele já é utilizado há muitos anos dentro do voodoo como proteção. sim. É. Ó, as pessoas Oi. que estão dentro da minha live são pessoas que eu conheço e eu adoro. E se vocês não obedecerem a minha live e não cagarem com ela, eu vou ir na encruzilhada. Ah, louca. Capaz. É, Pois é, isso aí que eu acho. Esse filme aí, A Chave Mestra, é um filme de terror que todo mundo já deve ter assistido alguma vez na vida. E que tem muito voodoo e hoodoo ali, tem tudo Tem, misturado. exatamente. Douglas, o teu fone tá dando um Eu curto-circuito, eu acho. Oh, desliguei, não, agora parou. desliguei agora. Eu desliguei agora, eu vi. Na ligação. Tá. É, Então, assim, dentro dos filmes é muito utilizado a magia africana, a magia do Uhum. hoodoo e a magia do Ah, voodoo. E eu acho que seria legal explicar para as pessoas o que que significa esse pó de tijolo, que é aquele pó vermelho que é utilizado nos filmes de terror, em volta dos lugares e tal. O que que seria esse sim. pó de tijolo? O pó de tijolo, o simbolismo dele é bem parecido com o que trouxeram naquele filme, porque ele serve para uma proteção literal. Claro que teve toda uma fantasia naquele filme, que as pessoas não conseguiam atravessar aquele pó, as pessoas que tivessem más intenções, né? Mas no Voodoo ele é usado justamente para isso. As pessoas colocam na frente da calçada, da porta, para que o mal não entre. E tradicionalmente esse pó de tijolo dentro do Voodoo ele deve ser feito com um tijolo de igreja que esteja sendo demolida ou tudo mais, que seria um lugar abençoado. Então esse pó de tijolo seria o mais poderoso para fazer o esse tijolo seria o mais poderoso para fazer o pó. Sim. Pessoas, se vocês tiverem alguma dúvida ou querem uma receita, aquelas
querem alguma ajuda, tem uma dúvida sobre o voodoo, sobre magia africana, sobre hoodoo, alguma coisa assim, podem perguntar, tá? É... Pois é, e eu acho que isso é muito interessante, essa coisa da receita, igual tu disse que tem que ser um tijolo de igreja que já foi destruído e tal, justamente pela energia que aquele tijolo carrega, acredito, Uhum. de tantas Sim. pessoas terem ido lá, orado, terem carregado aquela egrégora, tudo tem Sim. um simbolismo. E eu acho que o Voodoo, ele... Ótimo, perfeito. Ó, acabou a bateria do Douglas, eu acredito eu, porque ele falou acabou a bateria e trancou. Mas ele ainda está aparecendo pra mim. Tá logo. Douglas? Alô? Fazinho sim, vou esperar o Douglas entrar de novo. Retirei ele. Tá logo. Como saber se existe algo que fizeram contra a gente? A Aline perguntou. Aline, minha querida, se você quer saber se alguém fez feitiço, maldição contra você, existem duas técnicas muito boas que eu já fiz. Três, na verdade. Uma é você procurar um tarólogo, que ele pode te ajudar. Uma outra é você pegar um ovo, um copo de água e passar o ovo no teu corpo primeiro, perguntando se fizeram magia contra você, alguma coisa assim, e quebrar o ovo depois dentro do copo. Se o ovo sair, se a água ficar embaçada, se o ovo estiver podre, se sair uma coisa preta no ovo, sair qualquer coisa ruim naquele ovo, naquela água, fizeram alguma coisa contra você. Agora, se ficou perfeita, límpida, só um ovinho lá dentro, tá perfeito. Também tem outras pessoas que falam que, sei lá, se a gema afundar ou não. Aí tu teria que pesquisar para ver sobre isso, porque existem variações de significado. Existe um outro que eu acho que é mais fácil, que é que você pega um copo com água e sal grosso, e você coloca o sal grosso dentro do copo com água e deixa embaixo da sua cama. Mas antes de pôr embaixo da sua cama, você ora ou reza pedindo que se revele se fizeram algo contra você através daquele copo com água com sal grosso. Deixa embaixo da sua cama por uma semana. Se você vê que aquela água continua limpa durante uma semana, tá tudo ótimo. Se aquela água evaporar, tá mais ou menos normal, assim, mas ainda tá de boas. Mas se tu vê que ficou podre, se tu vê que sei lá, ficou muito sujo, morreu inseto lá dentro, tudo isso pode ser um sinal que você tem aí ou obsessores, ou muita energia negativa, ou os teus chakras estão parando, ou alguém tem muito mal olhado para cima de você. É uma das formas de saber se fizeram magia, feitiço contra você. Uma outra coisa, tem sintomas corporais também. Você pode, se você é muito ansioso, se você é melancólico, se você reclama demais, se você tem raiva, pode ser que você está pegando energia de uma outra pessoa, ou um espírito de uma outra pessoa, ou está sendo assediado de alguma forma espiritualmente, e você acaba baixando a tua frequência e se conectando com aquilo. E uma das formas de comprovar isso é se você tem muitos pesadelos, ou se você fala muito, ou é muito sonâmbulo, ou vê alguma coisa, né, numa projeção astral, ao Douglas voltou. Pode ser um sinal também. Mas, ó, uma dica que eu posso dar para se proteger tem um símbolo. Enquanto o Douglas volta, eu continuo falando. Ó, já abri aqui. Douglas, perguntaram aqui sobre proteção e tal. Só vou mostrar aqui uma coisa, já te dou atenção. É que eu tô ouvindo minha voz no outro negócio, ele tá achando estranho. É o seguinte, gente. Um símbolo que eu gosto muito para proteção é esse símbolo aqui que eu vou mostrar para vocês. Este símbolo aqui. Este símbolo, ele é usado na radiestesia, na verdade,
E ele tem lá todo um significado do simbolismo dele, toda aquela coisa. Douglas, se tu tiver me ouvindo, volta para aquele lugar que tava melhor, aqui tu tá trancando de novo. Mas basicamente esse símbolo serve para você estar protegido e a energia do lugar onde é que você tá subir. Ou seja, você vai ter uma energia mais plena, digamos assim. Dentro deste lugar que está esse símbolo. Você pode desenhar ele embaixo da sua cama, você pode colocar em um quadro. Oi? Douglas? Cris, oi. Cris entrou na live. Douglas, você está trancando. Você tem que voltar para as árvores que você estava antes de cair de novo a live. Lá a live estava boa. Você estava falando e eu estava ouvindo. Enfim, enquanto o Douglas se resolve, eu vou continuar falando. Aline, então essa é uma das formas de saber se você foi amaldiçoada, enfeitiçada, ou se você. Ou um símbolo, né, de proteção. Se tiverem mais perguntas, mandem, tá? Mas enquanto o Douglas carrega ali, eu vou continuar falando. Como a gente já. Ou seja, se você for cristão e quiser participar quiser fazer parte do Voodoo, você pode. Então você vai ser um conjurer cristão. Se você quiser, se você não tem religião nenhuma e quiser praticar, você pode. Se você for wiccaniano e quiser praticar, você pode. A única coisa que você precisa tomar cuidado são as regras que existem dentro dessa tradição do Voodoo, que é não alterar nenhuma receita, né? Você não pode alterar as receitas que foram criadas. Cada coisa dentro do Voodoo tem o seu significado, tem o seu nome, então não é ingredientes, é cúrios. Cada cúrio tem um significado, os cúrios são a mesma coisa que ingredientes, mas como é a geração Voodoo que criou isso, então é isso, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Tem uma pessoa que me perguntou sobre a lei tríplice, eu ia perguntar pro Douglas. Se ele voltar, eu pergunto. Perguntaram se no Voodoo existe essa coisa aí de lei tríplice que existe na Wicca, né? Particularmente, quando eu estudei Voodoo, e talvez o Douglas pode aí comentar ou falar quando ele estudou, não tinha não. Aquelas, não tinha não, essa coisa aí de lei tríplice. Era uma coisa mais wiccaniana mesmo. A coisa de voltar para você, do livre-arbítrio, que é isso que as pessoas perguntam, eu posso então infringir o livre-arbítrio das pessoas? Tinha toda uma questão, mas que não era com a lei tríplice. Era uma questão mais de você voltar para os deuses, voltar para a tua ancestralidade e ver se realmente era necessário aquilo, e até pedir permissão para os teus ancestrais para ver se aquilo ali e tu pede um sinal, né? Se você pode fazer aquilo. Então você recebe esse sinal ou não recebe. E essa é uma forma de resposta. Mas você não recebe de volta 3 vezes. Pelo que eu estudei no Voodoo. Inclusive, acho que a Wicca é bem diferente do Voodoo. Tem algumas coisas, assim, que talvez sejam um pouco parecidas. Deixa eu ver o que mais que eu podia falar. Ó, o Douglas voltou de novo. Vamos ver. Estou aguardando o Douglas, gente. Há uma outra coisa também, enquanto o Douglas carrega ali o pentagrama, é um símbolo de proteção. Ó, o Douglas voltou. Fala aí. Não consegui ficar muito tempo, meu celular tá muito louco. Tá, não, qualquer coisa, tá ótimo assim, fica o quanto tu puder. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Vou fazer então 2 perguntas pra ti. Tá. O que é a morte pra você? A morte, tu diz isso dentro da visão, da minha visão pessoal ou dentro dessa questão do Voodoo? Eu acho que dentro das duas.
Até porque tá ligado, né? Não tem como. Ah, é uma pergunta boa, eu nunca tinha parado para pensar assim o que é a morte em si. Mas eu acho que ela resume vários fatores, entendeu? Porque para nós a morte ela é uma coisa extremamente natural, assim como a vida é, e ela tem a sua importância, ela tem o seu sagrado. Tanto que no Sim. Voodoo tem a questão de culto aos ancestrais, que é uma coisa muito forte também, né? Então eles têm muita importância. É, essa coisa dos ancestrais, me conta um pouco como é que funciona isso. Dentro do Voodoo a gente tem umas práticas específicas para quando é relacionado aos ancestrais, né? Mas tem essa questão de reverência e de respeito muito forte por eles, porque dentro do Voodoo, como a gente não tem uma divindade específica, a energia do nosso poder também vem deles, grande parte vem dos nossos ancestrais. Então, até na segunda-feira é um dia meio que, eu não digo tradicional, mas que a maioria dos conjuros costumam honrar os seus ancestrais nas segundas-feiras, oferecendo café, cigarro, velas, coisas do É, tipo. eu acho isso que é uma coisa que é muito diferente da maioria das pessoas quando se fala de Voodoo ou das tradições, que é toda essa questão da bebida, do cigarro, do fumo. é, Então, tem algumas pessoas que acabam confundindo até com o candomblé, até com a Umbanda. E Uhum. é isso que a Mas gente falou, né? eu acho que essa questão ela está ligada à magia afro de um modo geral, independente de religião, independente de prática. Quando a questão é magia afro, magia, o trabalho que era feito pelos escravos tem, não adianta, tem bebida, tem sacrifícios, embora o Voodoo em si não tenha sacrifícios, mas tem alguns trabalhos que são feitos com animais, embora uma regra clara seja não matar os animais para fazer esses trabalhos, mas usa-se animais. Então, eu acho que isso vem muito da cultura negra, né? É, eu acho que aí tem a ver com uma história, né? De como era a religião e tal. Porque as pessoas criticam muito, mas não entendem como que era a realidade da E, na pessoa que verdade, não tem nada praticava disso que as isso. pessoas pensam que é. Oi? E, Oh, e, na verdade, essa questão de animais e de bebidas, as pessoas trazem uma conotação negativa, mas não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. sim. Entendeu? Tem uma coisa que eu gosto muito do Voodoo e eu acho que seria legal a gente falar. Por exemplo, eu tava falando sobre, sei lá, esse óleo aqui, Siga-me Garoto. Uhum. E cada óleo tem uma história. Tu pode Sim. contar uma história de algum deles? As histórias ligadas a esses óleos? É. Então, a maioria dos óleos de amor e de Voodoo, de amor e de Voodoo, esses óleos de amor e de... Eita, porra, acabou minha bateria. o Douglas, o Douglas acabou a bateria dele. E ele ficou irritado. Não, logo. Que sem ele. Para quem ainda está aí, se alguém ainda estiver, é, eu posso falar um pouco da história, então, deste óleo do Follow Me Boy, do Siga Me Garoto, que basicamente, quando eu estudei, pode ter outras pessoas aí que praticam Voodoo e que tenham uma outra história sobre esse óleo. Mas quando eu estudei, basicamente, esse óleo estava ligado. Com certeza você seria a única pessoa me assistindo, né, amor? Porque você é incrível. Não, louca. Basicamente estava ligado com a época da prostituição, com a questão da mulher procurar alguma forma de ser vista entre tantas, né? Conseguir ali o trabalho dela entre tantas. Então, era mais uma questão de ser percebida entre muitas. Então, eu acho que esse óleo, além de tornar uma pessoa. Não cria amor em alguém, porque não existe magia para isso. Mas cria uma obsessão, cria um foco, cria uma coisa meio tipo assim: essa pessoa é incrível, essa pessoa é especial, essa pessoa é diferente, eu quero estar com ela. Esse óleo pode trazer para quem está competindo em alguma coisa, em um concurso. Eu acho que esse óleo também é legal, mas os óleos eles podem ser combinados, né? Pode utilizar o Siga-me Garoto com outro óleo, e isso dar um outro tipo de magia. É, eu acho que eu vou terminando a live já, porque deu muito bug nessa live. Porém, eu acho que deu para falar um pouco sobre a base do que era o Voodoo.
Algumas pessoas talvez entenderam, outras não. Queria ter feito mais perguntas pro Douglas, mas infelizmente deu muito problema. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar sobre o Hoodoo. O Hoodoo, apesar de ser uma prática que eu acho que poucas pessoas praticam, no sentido assim, não no sentido de poucas, no sentido de não é uma coisa assim que todo mundo conhece. Eu acho que é isso aí que eu queria falar, não é uma coisa que todo mundo conhece. Algumas pessoas conhecem, mas preferem desconhecer porque tem medo. Então, pode se criar uma coisa de medo, né? Porque as pessoas lembram do Voodoo, lembram de filmes de terror, igual eu falei, lembram de Voodoo, confundem muito. E são coisas completamente diferentes e ao mesmo tempo ligadas e ao mesmo tempo diferentes. Então, eu acho que seria legal ressaltar, assim, sem preconceito, sem criticar a religião ou a prática do coleguinha. Cada pessoa tem sua prática. Todas essas coisas que a gente conhece da magia popular, tem muita coisa que se originou no Hoodoo, ou no Voodoo, ou na magia afro. Então tem muita coisa que gente que pratica Wicca, gente que pratica magia do caos, gente que pratica outras coisas, enfim, usam o simbolismo e não sabem que teve origem no Voodoo. Então eu acho que merece muito respeito, merece muito estudo para quem quiser conhecer um pouco mais. Deixa eu ver outra coisa que eu podia falar. Então é um universo completamente diferente, que tem suas denominações, tem suas nomenclaturas próprias, então você tem que procurar seguir um pouco daquelas regrinhas, mas ao mesmo tempo é muito aberto, né? Eu acho que é muito aberto e ao mesmo tempo tem que ser aquelas regrinhas. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que a gente já respondeu tudo que eu tinha escrito aqui. O Douglas já respondeu algumas, eu respondi outras. E talvez eu volte numa próxima live para falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, quem assistiu essa live até aqui ou está no YouTube vendo essa live, me segue lá no meu Instagram, @RomeoVayer. Quem tá aqui na live e quer me seguir lá no YouTube é @RomeoVayer Universo Peculiar. Não tem o arroba, mas eu me acostumei em falar arroba. Tá louca? Eu acho que é isso, gente. E um beijo pra Marie Lavu. Marie Lavu. Marie Lavu. Eu não sei falar o nome da Marie Lavu, mas eu falo assim porque eu acho bonito. Ela é uma das pessoas aí que, né, destacaram o nome do Voodoo aí, porque ela ficou muito famosa. Tem muita coisa sobre ela. E é muito legal a história dela. Muito legal onde é que ela foi enterrada. Tem várias coisas ali em volta de onde é que ela foi enterrada, de tradição que os conjurers fazem, ou as pessoas que praticam voodoo fazem. E assim, tem muita coisa dentro desse universo. Eu recomendo muito vocês estudarem. Então, um beijo. A Maria Laveau foi que tornou conhecida bastante isso por causa dos filmes, das séries que ela tá inclusa. Mas eu acho que é uma coisa que vocês devem conhecer e pesquisar, porque vai acrescentar muito na bagagem de vocês de prática mágica, tá? Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo e live.